Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre saudade. Algo que todos nós vivemos, uma palavra bem singular, porque ela não tem até tradução, para outros idiomas, e é muito peculiar do português. Saudade. Como que a gente passa isso na vida em diversos momentos, em diversas situações, e como a gente vai conviver com ela ao longo da nossa vida. A gente pode atribuir a saudade a N coisas. A perda de pessoas queridas, ao afastamento físico de alguém importante, a mudança do nosso estilo de vida, da nossa rotina, de prazeres ou de circunstâncias que vivíamos antes e que hoje mudaram completamente, dos laços familiares que eram muito mais apertados, mais vinculados e que vão se espaçando e que vão ficando mais frouxos ao longo das gerações. O quanto isso traz de mudança na nossa vida e como a gente vai vivendo dia após dia com a saudade. Importante a gente pensar, quando a gente perde uma pessoa muito querida na nossa vida, o quanto isso abala, o quanto isso traz a necessidade de novas reestruturações, de mudança do estilo de vida, readaptações para poder lidar com aquela falta, com aquela perda, com aquele luto, seja em que aquela pessoa estava compondo a nossa vida no sentido de um papel financeiro, um papel emocional, um papel acolhedor de parceria. Então, quando a gente perde alguém muito importante, ou a gente perde a convivência com uma pessoa muito importante na nossa vida, automaticamente a gente tem um sentimento de vazio, um sentimento de não sei como lidar com a ausência daquela pessoa. E isso é uma coisa inevitável, que todos nós passamos. E aí, diferentes pessoas têm diferentes modos de lidar. Alguns preferem não falar, outros preferem se abrir e falar, e às vezes até buscam isso em colegas, em grupos, e muitas vezes na própria terapia, que é um espaço de escuta para aprendermos a lidar com a questão da saudade, com a questão daquela ausência. Outro contexto em que a saudade ela é muito vivenciada é quando ela é imposta e isso não cabe a um desejo nosso, é uma questão de necessidade. Pensemos às vezes em situações de trabalhos em que é estipulado a necessidade de uma viagem, a necessidade de ser transferido para um outro local e a gente precisa se afastar do nosso local de convivência, das rotinas e dos vínculos estabelecidos ali, das pessoas que nós convivemos. Como lidar com essa ausência, com essa quebra da rotina? Como lidar com essa falta, que é imposta por uma necessidade de eu manter meu emprego, ter condições financeiras e conseguir sustentar e dar andamento à minha vida? Outra coisa é a questão da saudade no que se tange a mudanças no estilo de vida. Às vezes, na questão de viver uma experiência e gostaria que aquela experiência continuasse, uma situação prazerosa, por exemplo, os amigos que a gente vai perdendo e desfazendo ao longo da vida, seja pelas mudanças inevitáveis na vida de cada um, seja porque às vezes até o próprio sentido da vida de cada um fica tão distoante, tão diferente e não tem mais assunto que liga aquela amizade que anteriormente fazia sentido. Então às vezes a gente pensa nas amizades de colégio, amizades de faculdade, amizade de um antigo trabalho, que quando se aposenta você acaba não convivendo mais, perde às vezes, como eu falei, a liga, o elo que ainda mediava aquela convivência. É fundamental também nos atentarmos com relação a como a gente lida com essa saudade e como as coisas vão sendo intensificadas com o tempo. Porque as transições da vida, elas acontecem, por vezes elas tomam uma proporção da qual a gente não espera ou não deseja, mas a gente precisa se adaptar. E às vezes a não flexibilidade para se adaptar ou para elaborar diante de uma mudança em que a saudade é uma vivência presente ali, a gente pode acabar tendo uma experiência patológica. Às vezes aquilo é tão intenso, tão desmedido, que a gente fica meio que usando um pouco da palavra, um saudosismo, se remetendo muito a essa perda ou essa saudade, essa questão em si que envolve a saudade, muito diariamente na nossa vida, a ponto de nos atrapalhar numa rotina de trabalho, numa convivência com novas pessoas, numa mudança nessa rotina de vida ou nessa logística de um novo hábito diário. Então, assim, por vezes isso pode ocasionar depressão. A pessoa se entristecer demais e ter
sintomas depressivos, como choro, isolamento social, a questão da prostração, do desânimo, até de um próprio negativismo, que permeia, né, o dia a dia da pessoa, e ela não vai se tocando que muitas vezes isso se dá por não conseguir manejar essa saudade vivenciada por os diversos exemplos que eu dei anteriormente. Mediante esse tema, é importante a gente pensar que dentro da psicologia a gente pode ajudar muito essa pessoa que vive constantemente essa situação a manejar, a lidar com a saudade, ou seja, através dessa fala, dessa escuta acolhedora que faz muita diferença, porque às vezes a gente busca esse acolhimento em pessoas próximas a nós, colegas, familiares, que não conseguem ter o entendimento e o conhecimento técnico, obviamente, e a compreensão para abordar e entender o nosso ponto de vista. Então é importante esse olhar acolhedor, esse olhar que vai fazer uma diferença no que se refere a entender esse processo que você vivencia, de como você lida com essa saudade, como essa saudade talvez esteja tão intensa na sua vida que adoece você em outros aspectos, e como também nós podemos articular meios de, por vezes, buscar caminhos para isso ser manejado. Um exemplo, a questão de um trabalho quando a pessoa é transferida, de que modos a gente pode negociar a questão de rever as pessoas queridas, a questão de tentar ver a disponibilidade da outra pessoa vir a encontrar com você nesse local onde você está, ou com relação a você conseguir mais datas de encontro, meios de tecnologia que a gente já usa de antemão para poder se comunicar. Então, assim, ver meios de minimizar isso para que você não adoeça. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acho um tema muito importante para a gente pensar, pois ela faz parte da nossa vida inevitavelmente. Se inscrevam no nosso canal, temos vídeos novos todas as quintas. Até o próximo!